Bom, queridos, vamos estar meditando um pouquinho na Palavra de Deus. Eu gostaria de estar meditando lá no livro de Lucas, o capítulo 18. Vamos fazer a leitura do capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 14, que diz assim: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar? Pai Santo, Deus de amor, soberano e poderoso Deus, a Tua palavra foi lida, ó Pai, que agora neste momento o Senhor possa estar nos abençoando, ó Pai, nos alimentando, ó Pai, com a Tua palavra, Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para morrer por nós e através da vida de Jesus nós possamos ouvir, nos alimentar espiritualmente através da Tua palavra, ó Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos estar conversando agora a respeito dessa parábola. Ela é bem interessante porque ela já começa aqui, que é o versículo 9, que essa parábola é para as pessoas que confiavam em si mesmas. Já começa ali Jesus falando que aquelas pessoas que confiam em si mesmas não estão depositando a confiança em Cristo. E além delas estarem confiando nelas mesmas, a palavra fala que eles desprezam as outras pessoas. E a oração muito estranha desse fariseu, no versículo 11, a oração dele diz bem assim: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. É uma oração tanto quanto estranha, porque nessa oração ele, se fosse traduzir essa oração, acho que ele deveria orar assim: Graças te dou, porque eu sou perfeito. Amém. Eu acredito que ele deveria fazer essa oração dessa forma, seria melhor, ia ficar menos estranho, porque quando você vai para uma pessoa fariseu, ela é uma pessoa extremamente conhecedora da palavra. O fariseísmo, eles conhecem a letra e conhecem a letra num total, do qual eles eram treinados na Torá a fazer oral. Aquela Torá, eles sabiam de cor e salteado. A palavra de Deus estava realmente na mente daqueles homens, mas não estava no coração. Por isso eles se achavam melhor do que os outros, por conhecerem a palavra de Deus. Então eu acredito que se ele orasse, graças te dou porque eu sou perfeito, ele economizaria muitas dessas palavras, porque nas nossas orações nós não podemos colocar adjetivo nas outras pessoas, pelo contrário, quando a gente percebe a nobreza de Cristo, por mais que nós pensamos ser bons, não somos nada perante a esse Deus, perante a Cristo. E o próprio Cristo diz que nós temos que ser iguais, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Como eu posso amar o próximo como a mim mesmo se eu vejo nele vários defeitos? Os defeitos as pessoas têm, eu tenho defeito. A igreja, como a gente sabe, é um hospital onde tem pessoas doentes tentando se curar e se curando aos poucos através da palavra de Deus. Então, como eu poderia falar que eu sou um cristão se eu vejo uma pessoa que
que está num caminhar errado, que está em adultério, uma pessoa injusta, uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa diferente, e de repente eu não me achegar a essa pessoa. Logicamente que eu tenho que me achegar a essa pessoa com o intuito, com o foco de levar a palavra de Deus para aquela pessoa. Mas e se eu me achar perfeito, que eu não preciso daquela pessoa, eu vou estar me separando, vou estar fazendo ao contrário do que Cristo fez. Quando nós percebemos Cristo entrando na casa do pecador, comendo nas casas dos pecadores, e a gente percebe os fariseus ali achando ridículo aquela cena, e nós vemos hoje que nós temos que ter essa atitude. Amanhã depois podemos entrar sim na casa de um pecador, na casa de uma pessoa que fala palavrão, na casa de uma pessoa que escuta músicas que talvez nós não a consideramos boa. Como que nós possamos chegar nessas pessoas, na casa dessas pessoas, se nós não queremos, se nós queremos distância? Porque pensamos que somos perfeitos, porque estamos sempre na casa de Deus, estamos sempre lendo a Bíblia, estamos sempre orando, mas nós temos que tomar cuidado para a gente não pisar na casa do fareísmo. Nós pensamos que somos perfeitos e não fazermos o que Cristo ensinou, que é ir lá, entrar na casa daquelas pessoas, estar junto com aquelas pessoas com o foco de trazer a luz, de trazer a palavra de Deus para essa pessoa. E nós vemos aqui também o versículo 13, aí nós vemos aqui uma oração, poucas palavras, uma oração justa, que é do publicano. O estranho é que o publicano aqui, ele é o cobrador de impostos, e na maioria das vezes o cobrador de impostos, na época, era conhecido como corruptos, pessoas que roubavam dinheiro, cobravam imposto a mais do que era, para lhe separar um pouco para ele. Mas nós percebemos que esse publicano, que ele está na mesma sinagoga, ele está orando, mas qual que é a diferença dele? A palavra de Deus fala, no versículo 13, que ele fica de pé, mas ele não tem nem coragem de olhar para cima, de fazer uma oração, olhar para os céus. Ele baixa a cabeça, ele bate no peito, e a oração ele diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele se coloca no lugar de pecador. Ele sabe que ele é um pecador e que ele carece da misericórdia de Deus. Diferente do fariseu que está certo, convicto de que ele não tem pecado e que a sua oração é que ele não quer ser como os demais homens que roubam, que caluniam, que é adúltero, que é corrupto. Ele dá graças porque ele não é isso. Mas é engraçado que quando nós caminhamos lá para o livro de 1 João, o capítulo 1, versículo 8, olha que interessante que diz aqui. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Não adianta. Se nós falarmos que não temos pecado, só nós estarmos falando que não temos pecado, nós já estamos pecando. O engraçado é que Davi, em determinada parte, ele fala que ele veio do pecado desde o ventre da sua mãe. É um pecador, e é o que nós somos. O pecado ele se originou em Adão e Eva, quando Adão e Eva caíram, comeram aquele fruto do pecado, e o pecado se extinguiu, e veio até aqui e está conosco e vai caminhar até o final dos tempos. Um dia o pecado vai ser tirado de nós, vai ser o dia do triunfo, vai ser o dia que Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda e aí ele nos transformar de corpo corruptível para corpo incorruptível. Quando chegar nesse tempo, aí sim nós vamos ser perfeitos. Mas até então não. Que nós possamos entender a diferença da oração, que nós possamos saber que não somos perfeitos ainda, seremos um dia com a graça de Deus, pelo poder de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, chegaremos à perfeição um dia. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, seremos imperfeitos, seremos pecadores, mas Jesus nos coloca como filho e nos coloca como cristãos para entrar na casa daqueles que não entendem, que não sabem o que fazem, não conseguem pedir perdão, porque a vida
é tão cheia de palavrões, cheias de tantas coisas ruins, e eles não sabem que isso é ruim, não pedem perdão. Diferente daquela pessoa que conhece a Cristo, que teme a Deus, que quando peca, quando nós fazemos algo de errado, o Espírito Santo nos acusa, nos mostra onde nós erramos, e quando chega a noite, nós pedimos perdão, nós clamamos, nós entendemos onde erramos, nós vamos lá, nós temos a coragem, através do Espírito, de pedir perdão, tanto para Deus como aquela pessoa ao qual nós ofendemos, assim como diz a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós temos que perdoar, pedir perdão, sempre que o Espírito Santo nos avisa onde nós erramos e como nós erramos. Essa é a diferença para quem caminha um caminho debaixo da graça de Deus, um caminho onde você tem uma igreja, onde você tem a doutrina, onde você caminha de forma correta, tentando caminhar de forma correta, porque ainda não somos perfeitos. Mas que nós possamos entender qual é a diferença de uma oração justa e uma oração injusta. Que nós possamos nos colocar como pecadores sempre, porque é o que somos. Mas somos pecadores justificados em Cristo. A palavra de Deus fala que não somos justos, mas somos justos através do sangue de Cristo. E é que a nossa oração vai ter valor a partir do momento que nós confiamos e acreditamos na palavra de Cristo Jesus. Que nós possamos, nessa noite, nos alimentar com essa palavra, de entender que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Através de Cristo nós conseguimos cada dia mais estarmos na graça, poder estar falando com Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e rasgou o véu e tornou possível essa conversa com Deus através dele. Que nós possamos nos apegar cada dia mais neste amor, que cada dia nós possamos nos entregar cada dia mais ao Evangelho, que cada dia mais nós possamos orar e pedir para que o Espírito Santo seja cada dia mais abundante sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, meus amados. Até aqui, Deus tem cuidado de nós, tem trazido a nós, sempre que nós estamos errados, que nós possamos entender e compreender, meus amados, que se não for por Cristo Jesus, tudo está perdido. Se não fosse Cristo morrer na cruz, deixar o legado que Ele deixou, que é a salvação, sobre o teu nome, nós não ganharíamos a entrada no céu. Se um dia nós vamos alcançar o céu, é através do nome de Cristo, através do nome de Jesus Cristo. Esse é o nome ao qual um dia vai estar preparado um lugar para nós, porque a palavra de Deus diz assim. Que nós possamos estar sempre debaixo da graça de Deus, no amor de Deus, sabendo que as nossas orações é para abençoar, é para trazer, é para levar bênção, para abençoar e para ser abençoado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus de amor, soberano e poderoso Deus, mais uma vez obrigado, ó Pai, por essa noite. Obrigado, ó Pai, que o Senhor possa estar nos dando uma boa noite de sono, uma noite agradável, Pai, que nós possamos descansar em Ti, ó Pai, estarmos preparados para amanhã, ó Pai, um novo dia, um novo trabalho, ó Pai. Esteja abençoando aqueles que necessitam do emprego, ó Pai, que precisam de saúde, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Fiquem com Deus.